Ramin. Em 1880, a 2 de junho, Antero de Quental escrevia a Fernando Leal. Então, chegado a Portugal e tendo editado a sua primeira obra, Reflexos e Penumbras, com traduções de Vítor Hugo e de outros poetas e versos originais de si, uma carta a agradecer-lhe o livro que Fernando Leal lhe enviara e que ainda não se conheciam. Este livro abrirá uma página muito bela de amizade, de correspondência epistolar perene, e que vamos ler essa carta e depois escutar uma das respostas que Fernando Leal lhe ofereceu quando, passado 8 anos, comenta numa sua obra posterior e valiosa, Os Relâmpagos, que inclui na parte final uma nota de crítica dos sonetos de Antero de Quental. E é este conjunto de 2 contributos sábios e amorosos que nós vamos congraçar neste dia 15 de outubro de 2023, em que se prefazem os 177 anos de Fernando Leal, o dia do seu aniversário, que nós saudamos. Tanto ele como Antero possam receber desta leitura e das nossas apreciações alguma luz e amor que lhes possam ser úteis no seu caminho ascensional. Estamos diante de uma pintura da amiga Maria Fátima da Silva, que me ofereceu de um Antero luminoso e que vai servir de reflexão e de espelho anteriano para nós. A carta a Fernando Leal diz-nos assim: Excelentíssimo Senhor, incómodos graves de saúde e em seguida uma viagem por eles motivada me impediram de agradecer há mais tempo a Vossa Excelência o volume dos seus versos com que me brindou ainda mais as palavras que com mão sumamente benévola traçou na primeira página. A leitura do livro, revelando-me um bom e nobre espírito, tornou para mim aquelas palavras de gratas preciosas. Há por todo ele um perfume de boa vontade, no sentido evangélico da expressão, e de elevação moral que me encantou. A alma é e será sempre a essência das boas letras. Por este motivo, e ainda por outros secundários, prefiro no seu livro a parte original às traduções. Vítor Hugo é, quanto a mim, pouco menos de intraduzível, não tanto pela originalidade do pensamento, como pela singularidade e, não sei se diga, excentricidade da forma. Entretanto, é certo que Vossa Excelência, dadas as enormes dificuldades do cometimento, fez muito, e por vezes conseguiu a naturalidade da expressão, que é a pedra de toque das traduções. A parte do livro, que é escrita em francês, já eu conhecia, mas ignorava que fosse da sua pena. Há por ali bastantes verdades. O gênio francês possui com efeito uma riqueza de engenho e de recursos morais verdadeiramente notável. Embora a sociedade francesa não esteja corrupta, como pretendem os galófobos fanáticos, não se pode negar que há nela enfraquecimento moral sensível. É, quanto a mim, o resultado da decomposição democrática, condição passageira, mas necessária,
da profunda revolução social que trabalha toda a Europa, mas em que a França está mais adiantada que as outras nações. É por isso que a elas mais atrasada no processo da decomposição causam assombro e antipatia certos fenómenos franceses. É provável, porém, que essas nações, quando tiverem chegado ao ponto em que está a França, não tendo como ela um caráter tão vivo e resistente, se mostrem ainda mais desorganizadas na sua íntima moralidade. A moralidade coletiva é um facto, em grande parte, da ordem económica, ainda que esta afirmação pareça paradoxal. Mas estas considerações levar-me-iam muito longe. O fim desta carta é simplesmente testemunhar a Vossa Excelência, entre parênteses subtendido, caro amigo Fernando Leal, com o meu agradecimento, a simpatia que me inspira o seu generoso talento. Sou, com sincera estima de Vossa Excelência, criado muito obrigado, Antero de Quental. Lisboa, Rua da Fé, número 12, 2 de junho de 1880. Assim seguiu esta carta, que iria abrir uma amizade grande entre Antero de Quental e Fernando Leal, que duraria praticamente até à morte. Esta amizade rendeu algumas cartas muito valiosas e, desconhecido da quase totalidade das pessoas que estimam Antero, encontramos nas notas finais da segunda obra, ou da obra autónoma da sua poesia, Os Relâmpagos, editada no Porto, na livraria Civilização de Eduardo da Costa Santos, em 1888, saía então uma nota em francês, já que as notas se dirigem aos leitores franceses, pois, como sabemos, ou quem estudou um pouco mais Fernando Leal sabe que ele aprendeu na própria Índia de um velho Brahman a falar francês tão bem que se tornou um tradutor muito apreciado da poesia francesa. Conhecedor também da sua filosofia e da sua história, pois chegou a traduzir, numa edição que teve grande sucesso, tanto Os Soldados da Revolução de Michelet, como do escritor e romancista Méry, Os Elefantes e Monstros, uma obra pequena, mas de grande intensidade emocional, à qual também juntou notas muito valiosas. Nos Soldados da Revolução de Michelet, que ele editou, pois apresentou também notas, aliás, um prólogo bem judicioso e valioso. Agora interessa-nos, neste dia de aniversário, congraçar na graça divina e na graça espiritual de seres que trilharam o caminho antes de nós e que já se encontram no mundo espirituais e para os quais apontamos as forças da nossa alma e as invocações sagradas das bênçãos dos mestres, dos anjos e da divindade sobre eles. Eu vou ler e traduzir simultaneamente o artigo do francês, pelo que, se houver alguma hesitação, será compreensível. Os sonetos de Quental. A língua e a literatura portuguesa, sendo, infelizmente, tanto para nós como para os estrangeiros, quase ignorada na Europa, ou quase ignoradas na Europa, eu tenho a intenção,
se a sorte me permitir, se a minha fraca saúde não me leva bem cedo à libertação final, de dar ainda, numa antologia portuguesa que eu preparo em versos franceses, traduções de João de Deus e de vários poetas portugueses vivos e mortos. Darei algumas traduções de um poeta fora de série, fora de linha, Antero de Quental, autor das Odes Modernos e de um livro de sonetos. Este último livro, que poder-se-á dizer, ou que se dirá que foi sonhado sob uma montanha ideal, é de facto completamente excepcional, pelo poder da visão psíquica, pela perfeição serena, austera, sóbria, da ideia e da forma, pela resignação e pela sinceridade, pela emoção dolorosa e pela beleza inefável e pela bondade suprema de que está impregnada. Um dos melhores amigos do poeta, o eminente historiador Oliveira Martins, o Sr. Oliveira Martins, precedeu este livro de um prefácio onde a obra e o autor são suficientemente bem estudados, ainda que bastante melhor ele que ela obra. E aqui temos a notar que, de facto, Oliveira Martins não tinha a capacidade mística e espiritual para compreender a profundidade da busca e da interrogação e do caminho e até das próprias experiências interiores que Antero partilha nos seus poemas e nos seus sonetos e, portanto, acaba por desvalorizar essa demanda espiritual do Antero ou não a compreender suficientemente. Aqui, Fernando Leal ecoa também essa sensibilidade, esse conhecimento, pois algumas das cartas mais elevadas de autorrealização interior, da consciência espiritual, são as que ele escreve a Fernando Leal ou também a Jaime de Magalhães de Lima, outro ser bastante no caminho espiritual e que nesse caminhar e nessa demanda chegara mesmo a ir até à Santa Russa, à Isnaia Poliana de Tolstói, para receber dele luzes para o seu caminho e que lhe levaram a escrever algumas obras, uma delas em que paisagens e que descreve o que se passou nesse encontro. Mas noutros seres, para outros amigos, também Antero derramou nas suas cartas muita da realização e da sabedoria a que ele aspirava, ou que ele intuía e que atingiram por essa forma uma perenidade grande. Ora, diz-nos então aqui Fernando Leal que essa parte espiritual não é facilmente compreendida e vai acrescentar ou ampliar mesmo esta dificuldade de se compreender Antero mais à frente, como iremos ver. Os estrangeiros poderão, de resto, fazer uma ideia dos sonetos de Antero de Quental pela tradução alemã que acabou de publicar o professor Storck, tradutor das obras completas de Camões. Por outro lado, o crítico inglês, o Sr. Burton, anuncia um estudo sobre os sonetos e sobre o seu autor. Quanto a mim, no meu desespero de condensar em poucas linhas o que eu não saberia fazer mesmo em algumas páginas, a poesia e a filosofia deste livro completo,
que reflete diversas fases do coração e do espírito do poeta, eu tento dar as impressões predominantes em mim mesmo. E direi, ou dizendo, que o poeta revela-se frequentemente como um Job, sentado, não sob o estrume, mas sobre uma nuagem, uma nuvem, e por vezes como um Buda, fazendo-nos uma fricção, fazendo-nos o frisson, fazendo-nos estremecer. E estremecendo e fazendo-nos estremecer sobre o sopro desesperante do nosso fim do século. Eis aqui um resumo que Fernando Leal, de um certo pessimismo, uma certa perda da visão da imortalidade do espírito e do cosmos enquanto ordem e beleza e com uma origem divina, que se perdeu para muitos autores sobre as filosofias do inconsciente ou sobre as filosofias positivistas ou materialistas. Cantero acolheu em partes, mas que sempre soube acrescentar a dimensão espiritual, ainda que com dúvidas quanto à existência do espírito individual, imortal, ou se o nosso espírito seria dissolvido do todo. Continuemos com Fernando Leal. Compreender-se-á que Antero de Cantal não é um poeta popular tal como é João de Deus. Eu pude fazer a própria experiência por mim mesmo. Emprestei o meu exemplar de sonetos a algumas senhoras que me o tinham pedido. Todas me o tornaram a dar com sorrisos forçados. Elas louvavam, contudo, da ponta dos seus lábios, por delicadeza, mas no fundo, no fundo, elas estavam assustadas, como de um abismo entrevisto. E aqui esta expressão é correta, porque de facto Antero tem bastante de um certo abismo. Muitos poemas retratam esse abismo e compreende-se que muitas mulheres, bastante mais ligadas à vida e ao amor e à continuidade da existência, ao embelezamento da vida, à compaixão, pudessem sentir-se algo desanimadas, assustadas até, com tal visão tão profunda dos abismos da existência sem sentido, ou do desespero, ou da falta de justiça, etc, etc. Elas prefeririam, sem que se fosse dito, os versos externos, vagos, algo desbotados, dos poetini elzeviriani, como diria o meu amigo Canini. E Canini, que foi o tradutor de Antero para italiano e que se refere aqui aos poetas poetini, poetazinhos elzeviriani. Elzeviriani eram ediçõezinhas muito pequeninas que começaram a surgir no século XVII. Esta tipografia elzeviriana, que editou então muitas obrazinhas pequeninas e então com obras de poesia leve e que de formato de bolso eram facilmente lidas e apreciadas por as senhoras. As mulheres que
Cabecinhas pequenas amáveis. Eu sei que há exceções. Eu conheço uma, incontestavelmente. Uma mulher escreveu sobre os sonetos um artigo finamente sentido e pensado. Tenho a honra de trazer o seu nome a este registro para os estrangeiros. Para os seus compatriotas seria inútil. É a senhora Mademoiselle, a senhora Maria Amália Vaz de Carvalho. Oh, Madame, aqui já era casada com Joaquim de Vasconcelos. Anote-se, contudo, que Maria Amália Vaz de Carvalho criticou bastante Antero quanto ao seu teor pessimista, aqui obrigando Antero a responder-lhe com profundidade, mostrando como o pessimismo era um ponto de partida, uma fase do caminho, mas que ele procurava e que nos últimos sonetos estariam já aqueles que ele gostaria de ter gerado sempre e que eram sonetos de maior abertura ao tal cosmos ordenado, a uma visão mais otimista, a uma realização maior do espírito, do divino, e não tanto num certo desespero ou numa certa desilusão da sociedade e da própria dimensão humana naquela época e no seu percurso, que tiveram momentos tão fabulosos de energia e de sucesso e de intuições, mas que se desgastaram através, sobretudo, também de uma certa doença psicossomática, nervosa, que foi desgastando e que acabou por o projetar precocemente e voluntariamente para o além, para a tal santa morte que ele tanto invocara e que assim o recebeu talvez cedo demais. E por isso aqui a nossa intencionalidade de sempre enviarmos para o Antero as melhores energias de luz e de amor e a invocação das bênçãos divinas que, como a Maria de Fátima Silva representou, estão ali assinaladas por aquela claridade sob o cimo da cabeça de Antero, que, sem dúvida, foi um cavaleiro do amor e que aspirou a uma maior realização fraterna e justa das potencialidades do ser humano tão maravilhosas que existem e que temos e que, infelizmente, por tanto egoísmo e por tanta ignorância e por tanta violência, acabam por ser destruídas, como nós vemos na atualidade. Fernando Leal termina com um pequeno texto em que diz: pode-se ler neste livro, ou seja, nos relâmpagos, através da minha pálida tradução francesa, 3 composições de Antero de Quental. Essas composições são, de facto, valiosas e eu vou lê-la em francês porque a página abriu-se procurando-a eu e é um sinal de que deve ser lida, tanto mais que é um dos poemas mais poderosos de Antero. Mors Amor, entre parênteses, do português de Antero de Quental. Estamos aqui a encontrar uma entrada de Fernando Leal na criatividade íntima de Antero, na sua sensibilidade e nesta sua intensa geração poética e anímica e espiritual. Morte, amor. Ce fauve coursier noir que j'aperçois en songe, dont j'entends le galop, l'inexprimable bruit qu'il fait sur le chemin si vague de la nuit, à l'air où dans le rêve
obscurement je plonge. D'où vient-il? Quel pays terrible et sacré foula-t-il de sa course ardente, pour qu'il semble ténébreux et sublime, et pour que l'horreur tremble, une indicible horreur dans ses crins agités? Un ferme chevalier à la mine puissante, terrible mais serein, tout droit sur l'étrier, vêtu d'une superbe armure éblouissante, monte sans peur l'étrange et farouche coursier. Je suis la morte, hennit la bête frémissante, et moi, je suis l'amour, dit le fier chevalier. Eis-nos aqui numa belíssima tradução de Fernando Leal, carregada do pathos da língua francesa, da sua beleza poética, que quase nos apetece traduzir para português a partir do francês, mas que não faremos para não trair os dois autores. Mas a parte final podemos assinalá-la, pois este soneto é um soneto iniciático, pois é um sonho em que nós vemos uma imagem ameaçadora que cria quase que horror, com um cavalo negro relinchando, avançando ardentemente, tremendo, de onde vem, num galope poderoso, e nele, sobre ele, cavalgando o cavalo, ou o tigre, ou a vida e as suas ameaças e dificuldades, encontra-se um cavaleiro firme, com uma face poderosa, terrível, mas serena, direito, sobre a sua sela, vestido de uma armadura soberba e brilhante. Uma armadura soberba e brilhante, a armadura da força, da vontade, da fé, da sua própria afirmação espiritual e criativa e amorosa e lutadora, que mantém o direito, ligando o céu e a terra mesmo em movimento, sabendo adaptar-se e, mesmo no movimento, manter a ligação entre a humanidade e a divindade, ou a terra e o céu. Esse é o cavaleiro que, face aos obstáculos e às dificuldades, consegue vencê-los, ainda que sofra mais ou menos volta e meia. Esse cavaleiro firme cavalga sem medo. Esse cavalo estranho e fogoso e agressivo. E então esse animal, essa besta, estremecendo, relincha e afirma: eu sou a morte. E o cavaleiro, firme, forte, quase que orgulhoso, ou seguro de si próprio, a melhor tradução, afirma: e eu sou o amor. Eis aqui uma grande frase para meditarmos. Eu sou o amor, eu sou amor.